estilo de fazer política do Trump aí depende, né? Eu não diria que seja fascista, porque o fascismo clássico que a gente conhece era aquele que tinha as milícias organizadas, aquela coisa toda. Pode até desdobrar para isso. Mas o Trump mesmo, enquanto agente político, ele está entre o cesarismo e o bonapartismo, né? Que o Marx explicava bem lá no 18 de Brumário. É aquele líder forte, que diz que vai resolver tudo é com ele, aí é mais ou menos a imitação do próprio Bolsonaro. Eu acho que ele está mais para um Mussolini, né? Para um Mussolini, para essa coisa autoritária. Eu acho que eles vão tentar, eu acho que no futuro mais eles vão tentar dar um outro salto nesse sentido. Por quê? Porque com essa coisa da financiarização absoluta do capitalismo, a tendência da criminalidade é aumentar muito, muito. O crime organizado hoje está no mundo inteiro, tá certo? Nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Tráfico de drogas, tudo quanto é tipo de ilícito. Eles fazem um discurso mentiroso que vão combater isso. Vão fazer e acontecer, que nós vamos... Agora, não nos surpreenderemos se eles caminharem para transformar os países que eles lideram num Estado policial. É o que o Bolsonaro ia fazer aqui. Lembra, o Bolsonaro dizia, nas entrevistas antes dele ser presidente, que ele dizia: o grande erro do golpe militar de 64 foi não ter matado 30 mil. Né? Quando ele fala matado 30 mil, ele está falando não dos criminosos comuns, ele fala da esquerda. Da esquerda. Mas isso é um caminho, eles se dependem. Você vê que se você, toda vez que acontece um crime de algum bárbaro no Brasil, como aquele rapaz que morreu lá, o ciclista em São Paulo, você vai na rede social, os caras dizendo: precisamos de um Bukele aqui no Brasil. O Brasil precisa de um jeito de um Bukele. Porque, na verdade, eles querem promover prisões em massas, execuções, etc, etc. Então, não é uma... o neoliberalismo ou o ultraliberalismo, essa face do ultraliberalismo, que na minha visão ali, ele anda ombreado com o fascismo, eles vão romper com o iluminismo. O iluminismo kantiano, que deu origem que deu origem a essa democracia liberal que a gente vive hoje. E depois ficou que os Estados Unidos depois se colocou como guardião dela, após a Revolução Francesa, etc, etc. Por quê? Porque não tem condição. No atual estágio do capitalismo, onde todo mundo é ser humano, onde todo mundo precisa comer, todo mundo precisa se vestir, todo mundo precisa tomar alguma coisa, todo mundo precisa de uma diversão, de alguma coisa qualquer, ou de uma religião, não tem espaço. Não tem espaço. Por quê? Porque a renda vai se concentrando cada vez mais. Vai chegar um momento que o ilícito vai sair de todo tipo de controle, porque as pessoas precisam sobreviver. E aí eu estou dizendo, não que eu esteja fazendo aqui eu não acho, basicamente, que a criminalidade ela é fruto que esse foi um dos grandes erros também da esquerda brasileira e também no mundo. Né? A criminalidade ela tem um componente social, sim, é verdade? Em alguma medida, em algum tipo de crime. Mas quando ele se desdobra, quando o crime se desdobra para captura de território, colocar a comunidade carente como refém, né, com aquela circulação de armas pesadas, milícia, etc., isso aí já não tem nada a ver com questão social. Isso aí já tem no meio aí a maldade exposta, já tem aí a psicopatia, a sociopatia, isso aí é um outro tipo de coisa. Perfeito. Mas o ambiente degradado, a psicopatia, né, veja bem, hoje em dia, Vinícius, antigamente, só de uns anos para cá que a gente só vê falar que existe a palavra autismo. Quando eu era jovem, criança, eu ouvia: o menino é levado, o menino é arteiro, o menino é muito quieto, ele é macambúzio.
Hoje, a ciência já descobriu que existe uma coisa chamada TDAH e autismo. A psicopatia e a sociopatia sempre existiu. Mas se você imaginar que nós vivemos numa sociedade no Brasil com mais de 210 milhões de pessoas, a quantidade, não à toa você vê a quantidade de pessoas que foram ocupar a porta dos quartéis depois que o Bolsonaro perdeu as eleições. O Bolsonaro, com esse discurso distópico do Steve Bannon, do Trump e de companhia limitada, ele fala para aquele que não tem capacidade de ouvir ninguém. Claro que não tinha só psicopata ou sociopata ali, claro. Tinha muito ali tinha muito oportunista, usurpador, autoritário, né? Não à toa, a gente há de lembrar, quando a gente pega os vídeos e os filmes da história, você vê a comemoração que setores da classe média e, inclusive, do povo fizeram quando teve o advento do golpe militar de 64. Aqui em Copacabana, onde eu moro, você pode ver, teve desfile popular, foguetório, foram lá, quem botou fogo no prédio da UNE em 64 não foi a polícia, foi pessoas daquela região, ligado ao lacertismo. Fizeram manifestações antes do golpe, pedindo o golpe, né? Então, é uma mistura. E alguns... E outro detalhe, você vai ver que a maioria dos crimes de bárbaros que é cometido aí contra a criança, contra feminicídio, quando você vai na rede social do cara desse, você vê logo que ele se coloca como um cidadão de bem, como um patriota, etc. e tal. Isso aí já é um quê de psicopatia, né? Porque... Ô, Cantalice, mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui, trazendo bem para o ambiente político brasileiro e para os desafios do campo progressista. A gente tem, então, esse adversário, vamos dizer assim, que você desenhou muito bem. Quem é, como pensa, o que come, etc., como tem se desenvolvido e por que há um terreno fértil, um ambiente propício para esse desenvolvimento. Agora, a gente tem observado também, eu vou te perguntar se você tem observado, a gente por aqui observa muito, esse, não é um surgimento, mas enfim, esse início de nova expressão de alguns setores que alegadamente são do campo progressista, que vem fazendo um acompanhamento desse governo com uma postura bastante crítica e até de oposição ao Partido dos Trabalhadores. A gente teve recentemente aí uma entrevista do Gregório Duvier, esses dias, que viralizou, repercutiu bastante, em que ele fica falando que o governo do presidente Lula atualmente está cometendo os mesmos erros do da presidenta Dilma e de que está muito parecido com o momento em que houve impeachment. Há uma série de setores aí da esquerda que fazem críticas duras à condição da economia, aos planos e ações do Ministério da Fazenda, do ministro Fernando Haddad. Eu queria saber se o PT reconhece a existência, vamos dizer assim, dessa esquerda antigovernista ou antipetista, e se sim, se deve haver uma espécie de diálogo, se há espaço para todo mundo na esquerda, é assim mesmo, ou se deve haver uma busca por uma unidade maior dentro do campo progressista. Enfim. Olha só, eu tenho visto, eu vi esse do Gregório, tenho visto aí na rede aí vários críticos. Primeiro eu quero dizer para você o seguinte, nós do PT temos absoluta confiança na gestão que o Haddad está desenvolvendo. Nós temos convicção de que, a partir do segundo semestre, as coisas vão começar a ficar mais claras na economia. Eu acho que o único erro que nós cometemos foi que, eu falei isso já para ele, inclusive, para o próprio Fernando Haddad, que eu acho que o grande erro que nós cometemos foi não ter ido para a televisão no terceiro, quarto dia de governo, pegado uma lousa, aproveitar que ele é professor e dizer, olha aqui, olha a situação das contas públicas que eu peguei, olha aqui. Quero te dizer que o governo Lula ter crescido 7% em 2 anos foi uma proeza inominável. Por que eu te digo isso? Porque o Bolsonaro afundou, junto com o Paulo Guedes, arrombou a economia nacional.
Você vê que ele contou uma mentira, como é que as pessoas... Ele contou uma mentira dizendo que em 22 teve superávit. Para fazer isso, ele deu aquele calote de 90 bilhões nos precatórios. O Bolsonaro e o Paulo Guedes não deixaram R$1 no caixa para pagar o que eles denominaram de auxílio emergencial, que nós renominamos como Bolsa Família, de R$600, e o Lula, inclusive, aumentou de 600 para 720 para quem tem criança até 6 anos. Não deixou R$1. Então, portanto, se o Lula, com a habilidade política que tem, e o Haddad não fossem para o Congresso convencer de que era preciso fazer aquela PEC da transição, que a grande mídia chamava de PEC do estouro, não ia ter dinheiro para dar para essas pessoas. Em vez de ter 30 milhões de pessoas passando fome aí no Brasil, que o Bolsonaro deixou, ia ter 100. Então, portanto, o que isso nos prova, Vinícius? É que o Bolsonaro e o Paulo Guedes, o Bolsonaro, se tivesse ganhado as eleições de 22, ele ia dar um choque na economia, como o Milei fez. Olha o que nós escapamos. Pensa eu e você aqui hoje, na situação brasileira, no nosso país, que é muito mais complexo e muito maior do que a Argentina, se tivesse aplicado, se o Bolsonaro tivesse ganho as eleições e aplicado... Estou nem falando da ditadura que ele ia instaurar, não, que o Bolsonaro ia instaurar aqui um Estado policial. Talvez hoje eu e você não tivéssemos aqui fazendo essa live. É possível. Mas ele ia dar um choque na economia, está claro. Porque, por exemplo, eles perderam as eleições e quando a gente foi fazer a transição não tinha informação. E quando o governo... Aí foi os técnicos, né? Porque essa é a importância de você ter um serviço público aqui que seja estável, né? E que comprometido com os interesses nacionais, da gente ter a informação de que não tinha dinheiro em caixa para honrar os compromissos do auxílio emergencial. E mais. Eles deixaram 4 milhões de pessoas na fila do INSS. 4 milhões de pessoas com direito adquirido, porque trabalharam para isso. Eu não estou falando de programa social, não. Para receber uma aposentadoria de que eles já gozavam do direito, é isso? Não, tinham na fila, a pretexto de ter os documentos averiguados, porque todo mundo tem que ter o documento averiguado. Eles deixaram 4 milhões de brasileiros que com direito. Por quê? Porque o cara trabalhou. Era só você testemunhar, falar assim, você só trabalhou 34 anos, então falta mais um. Mas não. Eles simplesmente zeraram a fila. Do início do governo Lula para cá, já entraram quase 3 milhões e 500 mil, porque tinham direito adquirido, 35 anos de trabalho, pessoas que tinham até mais. Então, portanto, ele represou. Então, não teria... Assim é fácil obter superávit, né? Exato. Porque para ele poder botar essa turma toda para dentro, para ele poder provisionar recursos para o Bolsa Família, ou ele ia propor uma PEC também, mas sabe por que ele não ia propor uma PEC? Porque como eles estavam eles é que tinham o comando do governo, eles teriam que ter mandado a lei orçamentária de 23, que quem mandou a lei orçamentária de 23 foi eles, já com esse provisionamento. A partir do momento que você identifica que não tinha isso, como é que eles iam resolver o problema? E é um choque na economia, não tenha dúvida. Primeiro, eles iam abaixar os R$600 para 200, como eles queriam, lembra? Eles queriam 200. Eles só botaram 6. E nós, a oposição, na época, nós trabalhávamos para que o auxílio emergencial fosse de um salário mínimo. Aí eles concordaram em botar para 600. 600. Eu acho que, para evitar uma catástrofe social absoluta, eles poderiam baixar aquilo para 200. E tentar de alguma forma, porque eles têm uma bancada grande, né? Poderiam conseguir isso. Mas a prova que eles iam dar um choque na economia à la Milei é isso. Essa o choque que você está chamando o choque à la Milei é um choque recessivo, é isso, em que o pobre paga a conta, né? Claro que não, corta tudo, é a motosserra do Milei. Não tem dinheiro para educação pública, não tem dinheiro para benefício social, congelou o salário dos aposentados, fez aquela maluquice toda que o Milei está fazendo na Argentina. Então, nós salvamos o Lula, a eleição do Lula salvou o Brasil dessa situação.